pessoal, então ontem a gente fez a preparação da nossa colmeia recria e hoje, passado 24 horas, a gente vai fazer a introdução então do nosso quadro com as cúpulas que a gente produziu ontem e já com as larvas que vão ser produzidas, as nossas rainhas. Então rapidinho eu vou mostrar agora para vocês o processo ali de construção do nosso suporte, que vai suportar ali o quadro que a gente vai trazer da colmeia matriz, né, o quadro onde vai estar as larvas, que é para a gente ter uma maior visualização ali das larvas e poder com maior facilidade, né, pegar cada larva e colocar ali nas nossas cúpulas que a gente produziu ontem. Então não vou falar muito para não ficar comprido os vídeos, mas a gente vai fazer então esse suporte rapidinho e depois vai lá para o apiário. E nesse transporte do apiário eu vou mostrar para vocês a importância do controle de temperatura e umidade, tanto no transporte do nosso quadro ali com as larvas, tanto na hora da introdução das larvas nas cúpulas. O ideal é que seja em torno de 28 a 30 graus a temperatura e a umidade ali ao redor dos 70% para não ressecar nossas larvas, tá, pessoal? Se ocorrer o ressecamento das larvas, caso esteja muito seco, por exemplo, já vai estar contribuindo aí para uma menor aceitação das operárias lá na nossa colmeia recria e também da qualidade das nossas rainhas. Então é muito importante o controle de temperatura e umidade. Então para isso, no transporte desse quadro, a gente vai utilizar um isopor, uma mini estufa, e aqui no local onde a gente vai fazer a enxertia das larvas, a gente vai fazer um local mais fechado, um lugar mais menor, onde a gente vai ter um controle maior ali de temperatura e de umidade. Então bora produzir esse suporte e depois a gente vai lá para o apiário. Bom pessoal, então antes da gente ir lá no apiário e fazer a enxertia das nossas larvas, eu vou ensinar aqui rapidinho para vocês como que a gente faz o suporte para colocar o caixilho lá com as nossas larvas, para a gente ter uma facilidade maior fazer ali na captura, né, da nossa larva para fazer a enxertia. Então aqui eu usei, pessoal, um material super barato. Essas madeiras aqui eu tinha aqui mesmo na minha serraria aqui que eu faço as caixas, então até sobra, né, de madeira que a gente tem aqui. E aí eu só tive que comprar esse material aqui lá na Casa dos Parafusos da minha cidade, que eu gastei R$ 6,90, pessoal. Então o pessoal aí de Portugal faz a conversão para o euro e vê aí quanto que eu gastei nesse par de parafusos aqui. Esse parafuso tem 8 centímetros de comprimento, né? Eu comprei então um par de parafusos, 2 par de arruelas, né? Essas arruelas aqui, ó, que vai uma em cada ponta do parafuso, e um par dessas borboletas aqui que a gente vai usar para fixar esse parafuso, né? Para a gente ter aquele joguinho e poder mover o nosso quadro de larvas, né? Então a gente vai usar, além desse material aqui que eu comprei lá na Casa dos Parafusos, eu vou usar então uma tábua. Eu estou usando aqui uma tábua de 20, ó, 20 por 2,5, né? Dei uma lixada para dar um acabamento mais legal. Então essa tábua aqui tem todas as medidas lá na planta que eu enviei para vocês, vai aparecer aí no vídeo também, e eu enviei em PDF também para vocês, né, todas as medidas. Então essa é a base do nosso porta-quadro, né, que tem aqui 48 centímetros de comprimento, e aí é uma tabuinha de 20, né. E aí a gente vai ter esses dois apoios laterais aqui, que são duas peças de 24 centímetros de altura, que a gente vai colocar aqui do lado, né, que vai ser o nosso apoio. E aí o furo, pessoal, para o parafuso é com 16 centímetros de altura, né? Desde a base, aí 16 centímetros marca, e aí faz o furo que vai passar, então, o nosso parafuso aqui, né? Então, é um par dessa peça de 24 centímetros de altura e o furo com 16 centímetros de altura, tá tudo lá na planta. A largura aqui, pessoal, da peça é indiferente, tá? Eu tô usando 6 centímetros, mas é indiferente a largura. Tô usando 6 para ficar mais firme, né? Então a gente vai fazer a fixação aqui, pode ser com prego, pode ser com parafuso. O parafuso ele vai deixar um pouco mais firme, né? Então eu aconselho o parafuso. Usa aí uma furadeira para fazer o furo e depois coloca o parafuso ou coloca direto. Aí tá na opção aí de vocês, né? E aqui então essas duas peças, elas são um pouco menores, elas são de 22 centímetros. E eu estou usando aqui também 6 centímetros de largura, tá, pessoal? Na verdade aqui é 5, tá? Tá tudo na planta lá, eu acho que é 5. 2,5 de largura, né? A mesma espessura desse aqui, que vai somar daí 5 centímetros, vai sobrar 3 de parafuso para fora. E aí, então esse aqui vai ser um de cada lado aqui, né, pessoal? A gente vai botar então uma arruela aqui nessa peça, o parafuso,
E aí vai colocar um parafuso aqui, mais uma arruela e aí a nossa borboleta, ó pessoal. E aí é só apertar a nossa borboleta e aí vai apertar o nosso parafuso aqui e aí a gente vai ter esse jogo aqui no nosso conjunto. É para fazer a mesma coisa do outro lado. E aí essa outra peça aqui, que ela tem o mesmo tamanho da tábua de baixo, pessoal, ela tem 48,5, né? E ela é da mesma espessura dessas peças laterais aqui. Então ela vai ser parafusada ou pregada aqui, né? Vai ser como um quadrado. E aí essa peça aqui, pessoal, é a que vai embaixo aqui, né? Vai ser montada aqui embaixo. E aí ela tem os mesmos 48,5, mas ela é mais larga. Eu botei 1,5 centímetro aqui, eu acho mais largo, tá tudo na planta ali as medidas. Para que sobre um pedaço aqui, ó, vocês vão ver ali depois de pronto, para que a gente possa colocar então o nosso quadro aqui, né? Vai servir como base e a gente vai colocar o quadro então. Então eu vou fazer a montagem aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto às medidas aqui, é só recorrer à planta que eu enviei em PDF para vocês, vai aparecer aí no vídeo também. Agora eu vou fazer a montagem, então, e vou mostrar para vocês o resultado final aqui do nosso porta-quadro, né, que vai facilitar no nosso enxertia. Vocês podem estar perguntando agora, mas Patrick, eu não tenho esse material, eu preciso ter esse material para fazer as rainhas? Não precisa, tá, pessoal? O quadro vocês podem pegar ali um caixilho, vou pegar um caixilho aqui, tá mais coisa ali em cima, mas vocês vão botar o caixilho ali com as larvas, né, escorado em alguma coisa e vão estar conseguindo também catar ali, né, pegar as larvas também. Só que o quadro aqui, o porta-quadro, ele vai facilitar porque a gente vai poder moldar o ângulo do nosso quadro e facilitar na hora da gente enxergar ali as larvas ideais para a gente fazer as nossas raízes. Então vamos montar, vou mostrar para vocês e aí a gente já vai para o apiário para pegar lá o quadro e fazer a nossa enxertia. Lembrando que hoje é a aula mais importante desse curso, né? A aula que a gente vai fazer a enxertia mesmo, né? Então, pessoal, fiz a montagem das duas peças, né? A nossa base e o nosso quadro. Ó, a gente vê que a parte superior aqui é do mesma espessura do que a lateral. Aí sobra essa beira aqui, né? Que vai ser a nossa base. E agora, então, é só fazer a nossa montagem aqui, né? A gente vai colocar aqui uma arruela, um parafuso, e aí vai colocar aqui, né? E aqui a mesma coisa, uma arruela, parafuso a gente bota por dentro, né? E vai colocar aqui, e aí vai uma arruela no parafuso, e aí a nossa borboleta, e tá pronto aí o nosso porta-quadros, né? Que vai facilitar aí o nosso manejo na enxertia das larvas, né? Que a gente já vai fazer. Aí aqui, ó, a gente vai então dar uma folguinha na nossa estrelinha aqui, né? Na nossa borboleta. E a gente vai ter esse jogo aqui, ó, pessoal. Que aí o caixilho apoiado aqui, a gente vai ter uma facilidade maior para a gente pegar a nossa larva. Então, feito o nosso porta-quadro aqui, agora a gente vai para o apiário para a gente selecionar o nosso quadro com as melhores larvas e aí fazer a enxertia no nosso quadro porta-cúpulas. Bom, pessoal, aqui no apiário, então, antes da gente buscar nossas larvas, eu voltei aqui na colmeia Recria e a gente vai colocar o nosso quadro, então, com as cúpulas, para que a colmeia ela já vá limpando aqui as nossas cúpulas e vá se adaptando também, deixando o cheiro da própria colmeia aqui nesse quadro. Isso vai facilitar também depois na aceitação das nossas operárias para esse quadro e também para que as cúpulas, né, estejam bem higienizadas pelas próprias abelhas, né, quando a gente fazia a enxertia. Então, enquanto a gente vai ir lá buscar as larvas, esse porta-cúpulas aqui com as cúpulas vai ficar na colmeia Recria para ficar sendo feita a limpeza. Depois a gente busca o quadro e aí busca de volta aqui o quadro com as cúpulas e aí faz a enxertia. É interessante, pessoal, que o quadro com as cúpulas ele fique no centro da colmeia para o controle de temperatura, tá, pessoal? Então aqui eu vou abrir o espaço para o centro aqui, né?
Feito, pessoal, o nosso porta-cúpulas está aqui, né, o nosso quadro com as cúpulas. A gente fecha a colmeia agora novamente e vai aguardar aí que as abelhas dêem uma limpada aí nas nossas cúpulas. Enquanto isso, agora, pessoal, a gente vai lá no outro apiário, na colmeia matriz, para a gente buscar as larvas e fazer a enxertia, então. Bora pro outro apiário agora. Bom, pessoal, aqui eu já preparei a estufa. Eu vou usar esse isopor aqui. Ele é grande, mas pode ser ele mesmo, para colocar agora o quadro com as larvas lá aqui dentro. O ideal, pessoal, é tanto o transporte, tanto o momento ali da enxertia, a temperatura esteja ali entre 27 e 29 graus, a temperatura, né? E umidade entre 65 e 80%. E aqui então eu estou usando esse termômetro para medir. Aqui a gente tem 27,6 graus e 77% a umidade aqui dentro, né? Hoje eu estou num dia bem ensolarado aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui está bem ensolarado, algumas nuvens, mas a expectativa é que nem chova hoje. E aí tá meio seco, por isso eu coloquei água quente aqui então e fechei o isopor, né? Lavei e aí já fechei o isopor para manter a temperatura ali naquela que a gente viu e a umidade. Eu vou levar também essa toalha aqui, ó, pessoal, uma toalha aqui, peguei uma toalha de prato mesmo, limpinha, e vou umedecer ela e lá no apiário, quando eu pegar o quadro, eu vou enrolar o quadro nessa toalha aqui também, sempre para manter a temperatura e a umidade das larvas, certo? Então agora nossa estufa aqui está pronta, vamos lá buscar nossas larvas. Lembrando que a colmeia lá é a matriz, pessoal, eu já estou em safra, então a colmeia lá está com 4 melgueiras, vou ter que chegar a tirar as melgueiras primeiro para acessar o ninho e então pegar o quadro com as larvas. Bom, pessoal, aqui está a nossa colmeia matriz, então, lembrando que a colmeia matriz, essa sim, vai ser a mãe das nossas rainhas, é daqui que sairão, né, as larvas que se transformarão em rainhas na nossa colmeia recria. Então, pessoal, a colmeia matriz é aquela melhor colmeia que vocês têm no apiário aí de vocês, que vocês gostam da defensividade dela, que é mediana, né, não é tão agressiva. Ela tem um bom comportamento higiênico, né? Qualquer sujeira, alguma coisa que cai dentro da colmeia, elas já se encarregam, né, de colocar para fora da colmeia, é resistente a doenças e é boa na produção aí que vocês querem, né, seja de mel, de pólen, de geleia real ou então de própolis, né? Eu aqui, essa colmeia ela é selecionada para produção de mel, tá aí com 4 melgueiras. Vou ter que retirar uma por uma agora, né? Eu já fiz a colheita dela esses dias, mas eu acredito que a primeira ali embaixo já esteja com mel, de repente ainda não operculado, mas já estão trabalhando ali embaixo. Eu vou retirar então e vou encontrar um quadro ali com crias novas, né? Ovos, né, de um dia e larvas de até 3 dias, né? Eu vou mostrar para vocês como que são essas larvas, né? É aquela larva que é um Czinho bem pequenininho lá no fundo do alvéolo. Então, vou abrir aqui a minha colmeia matriz e vamos encontrar o nosso quadro. Aí eu trouxe aqui, ó, pessoal, o meu pano de prato aqui, ó, tá molhado, a minha estufa tá lá em cima no carro. Então eu vou selecionar ali o quadro e aí já enrolo o meu quadro no meu paninho molhado que eu trouxe. E aí a gente leva lá na estufa e leva para casa e faz a enxertia. Então vamos trabalhar aqui. Vocês vão ver que ela é defensiva, mas é longe daquelas bem defensivas, bravas mesmo, né? Então é uma colmeia bem tranquila de trabalhar também. Vamos ver, porque hoje a gente vai mexer no ninho, né? Tá em produção, então talvez ela esteja um pouco mais agressiva. Ó, pessoal, já tem mel para ser colhido, ó. Mais quadro, eu colhi faz aí uns 10 dias e já tem quadro pronto para colher.
Chegamos no ninho, pessoal. Agora é escolher o quadro ali com as crias novas. Vocês estão vendo, né, que ela é bem tranquila, né? Ó, pessoal, esse quadro aqui, ó, com alimento, cria fechada, e aqui tem bastante ovo e larva, ó. Já seria suficiente. Olha aqui o zangão que enorme, ó. Zangão enorme aí. Seria suficiente aí já pra gente fazer a nossa produção de rainha. Mas eu vou ver se eu encontro um quadro melhor ainda aqui. Esse quadro tá igualzinho o outro, ó. É um quadro misto, né? Eu vou ver se vocês vão conseguir ver, pessoal, mas aqui a gente tem, né, néctar, aqui cria nascente, e aqui a gente tem ovo e larva, que é o que a gente vai usar para a produção de rainhas. Eu vou colocar uma imagem aí no grupo de como que é, né, as larvas que a gente precisa. Aqui vai ser ruim da gente visualizar. Então eu vou colocar aqui no meu paninho, botar na estufa e a gente volta para casa então. Bom, aqui está então as nossas larvas já na nossa estufa, 27 graus e meio, 74% de umidade, então tá dentro daquele linear ali que a gente esperava, né? E aí aqui então o quadro com as larvas. Vamos ver se a gente vai conseguir ver aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver ovos e larvas ali. Aqui néctar, né? E ali a criação para nascer já. Feito, pessoal. Então tá aqui o nosso quadro com as larvas que a gente trouxe lá da colmeia matriz. Tá aqui o nosso suporte que a gente produziu, né? Facilita bastante na visualização ali. Eu já busquei aqui os porta-cúpulas lá da colmeia recria. Eu não gravei de novo, que era só pegar, né, pessoal? Vocês já tinham visto o processo. Então tá aqui tudo o material pronto. Eu vou usar, pessoal, a luz aqui do meu celular, ó, o flash do meu celular, para me ajudar ali na visualização das larvas. Tem uma luz que a gente tem, uma tira, né, na cabeça ali que tem a luz e facilita bastante. Estou dentro de casa, aqui umidade de 70%, 26 graus e 7 décimos, tá ok, temperatura e umidade. Se vocês não tiverem um termômetro, pessoal, fiquem tranquilos, é só escolher um dia mais úmido, que tenha aí temperatura mais elevada e úmido, que vai dar certo. Então vou usar essa caneta aqui também, que eu comprei no mercado super barato. Para fazer a captura da larva, pessoal, a gente aperta o botãozinho aqui e aí aquele branquinho ali passa para frente do mais escurinho, ó, e a gente captura a larva. Então vai aparecer aí no vídeo daqui a pouco então o desenho aí de qual é o tamanho da larva que a gente tem que usar. Então a gente faz isso, captura a larva, coloca ali dentro da cúpula e aí solta. E aí aquela outra palhetinha vai fazer com que a larva fique ali dentro das nossas cúpulas, né? Então vamos fazer aqui, vou fazer um e aí depois eu faço o resto e a gente leva lá na colmeia recria, né, pessoal? Então aperta o botãozinho aqui, escolha a larva do tamanho ali ideal. Ó, pessoal, a larva, não sei se vocês conseguem ver, mas a larva ali.
Então coloca agora dentro aqui da nossa cúpula. Lembrando, pessoal, que se vocês têm geleia real em casa, vocês podem colocar uma gotinha em cada cúpula aqui, que vai contribuir para que as larvinhas não ressequem, né? Eu não tenho geleia real aqui, eu não estou usando, tá? Não vai interferir na qualidade da rainha de vocês, se vocês não usar, se vocês estiverem fazendo aí, né, num dia que não seja muito seco, senão aí sim a qualidade da rainha de vocês já vai estar sendo mais comprometida aí, né? Enquanto a gente fazia a enxertia, nasceu uma abelha aqui, ó, daquelas crias operculadas aqui, né? Quando vocês tiverem um pouco de dificuldade, vocês podem abrir com uma faquinha mesmo, um pouco o alvéolo para os lados, né? Para facilitar aí no processo de vocês estar pegando a larva. Então agora é enrolar novamente naquele nosso paninho molhado para manter a umidade. A gente está ali com 27 graus e 61% de umidade. E aí a gente leva agora para a colmeia recria. E aí sim as nossas princesas vão estar começar o nosso processo aí. É necessário que as nossas abelhas operárias lá já deem atenção imediatamente às nossas larvas, tá, pessoal? Bom, pessoal, tá aqui então o nosso quadro, né, dentro do paninho aqui úmido para manter a umidade, né? E aí a gente trouxe então aqui de volta para a colmeia recria, e então vai ser dado início, né, ao nosso processo aí de produção de rainhas. Então vamos abrir novamente a nossa colmeia recria e colocar aqui o larvo com as larvas, o quadro, né, com as larvas. A expectativa é que no momento que a gente coloque o quadro, as abelhas operárias já vão estar aí dando atenção às larvas aqui, né? Aqui então, pessoal, o nosso quadro. E aí, dado início então ao processo da produção das nossas rainhas. Nesse mesmo momento, as operárias já vão estar vindo aqui no nosso quadro para alimentar as larvas aqui. Olha aí, ó, pessoal, como já tem abelha ali, ó.
Perfeito, pessoal. Então o processo de hoje foi aí, né? A gente já fez todo o processo, introduziu agora o quadro com as larvas e elas vão começar a puxar ele. Como algum colega aí já tinha falado, né, ao longo do curso aí da primeira aula, que, né, se não corria o risco da colmeia puxar uma rainha por forma natural, né, daqueles quadros que tem dentro da colmeia, já que eles têm crias também, né? E esse risco ele corre, tá, pessoal? Embora agora ali com as cúpulas, elas já vão entender como se aquilo já fossem realeiras, né? E vão alimentar todas aquelas larvas. Mas daqui 72 horas, então daqui 3 dias, a gente tem a aula 3, que eu vou mostrar para vocês, que seria o momento de coletar a geleia real, no caso de produção de geleia real, né? A gente já faz então uma vistoria na colmeia para ver se não tem nenhuma realeira, além, né, das cúpulas, né? Então a gente daqui de 72 horas faz aí a vistoria para ver se não tem nenhuma realeira na colmeia e também vê aí, né, a quantidade de geleia real nas cúpulas que a gente colocou ali. É possível que dê alguma falha, tá, pessoal? Ali tem 13 cúpulas em cada sarrafo, né? Então são 26 rainhas sendo produzidas. É possível que dê alguma falha, né? Ali no momento da enxertia, talvez a gente machuque alguma larva, ou alguma larva ali recebe atenção mais atrasada das nossas operárias, agora também vai estar atrasando, vai estar, no caso, não dando certo, né? A larva acaba morrendo, né? Então é possível que a gente não consiga produzir as 26 rainhas, né? O objetivo aqui foi, né, produzir 26, mas vamos ver quantas que vai dar certo, né? Então, tá aí o processo de hoje e saúde, né, às nossas futuras rainhas aí. Bueno, pessoal, essa foi a nossa aula 2, então, do curso de produção de rainhas. Hoje, então, a gente fez aí o suporte, né, para o nosso quadro com as larvas, foi até a colmeia matriz, selecionou ali o quadro com as larvas de até 3 dias, né, fez a enxertia e disponibilizou lá para as abelhas operárias da nossa colmeia recria, e o processo, então, de produção de rainhas foi iniciado. Então, daqui 72 horas a gente tem a aula 3, onde a gente vai revisar, vai ver já quantas rainhas a gente vai estar produzindo, né, quantas deram certo dessas 26, e também vou estar mostrando para vocês ali a geleia real, né, caso fosse o processo de geleia real, de produção de geleia real, o processo seria esse o mesmo, só que aí a gente retiraria ali as larvas, que seriam as futuras rainhas, e coletava a geleia real. Então, se tu aprendeu tudo da aula de hoje, senta o dedo no gostei para ajudar o canal da Miele Emil. Um forte abraço e até na aula 3 com mais bastante informação aí sobre tudo sobre a produção de rainhas.